O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Games em Ação. Tudo que você quer saber sobre jogos, gamificação e educação. Tudo isso em um único podcast. Esse episódio é o 39º episódio, gente. A gente tá com 39 episódios. Então, se você não viu ainda algum, vá lá, procure mais. Os diversos conteúdos que a gente já abordou sobre gamificação e jogos. Pesquise, entenda mais sobre esse mundo. E a gente tem diversos conteúdos gratuitos para vocês ouvirem. Então, se não viu ainda algum, os 39, eu duvido que você já tenha ouvido todos. Vamos lá acompanhar algum que você não tenha ouvido ainda, beleza? Esse é o 39º, a gente vai entrevistar, a gente vai fazer um bate-papo, na verdade, não entrevista, bate-papo com Matheus, o criador da Class Crash. A gente vai falar sobre o futuro da gamificação. A gente vai fazer um bate-papo entre eu e ele, e conversando sobre tudo do futuro da gamificação e como utilizar essa ferramenta na área educativa. Beleza? Então eu vou pedir para ele se apresentar e vocês conhecerem mais a história dele. Antes da sequência, no todo episódio, eu preciso avisar que no final desse episódio vão ter algumas novidades e algumas mudanças. Eu preciso que vocês esperem até o final do episódio para quem quiser saber. Mas o episódio é muito bom. Então, acompanhe. Conta essa história, conta a história do Class Quest, como funciona, como surgiu, tudo isso, me conta aí. Então, deixa eu me apresentar. Então, minha história com desenvolvimento de jogos, né? Eu sou... Agora eu estou mais na educação, mas de formação acadêmica e profissional. Eu sempre trabalhei mais na área de jogos, então desenvolvimento fora do país principalmente, né? Mas eu comecei a desenvolver jogos de verdade fazem 17 anos. Então eu tinha 8 anos quando eu criei meu primeiro jogo em Flash. Com 8 anos eu tive um AVC, né? Fiquei numa cadeira de rodas, o lado esquerdo do meu corpo inteiro paralisado. E é uma coisa que nenhuma criança imagina que, tipo, você vai... Eu tava brincando de esconde-esconde e eu desmaiei e eu tive um AVC, sabe? É algo que ninguém imagina. E por conta disso, eu tava na cadeira de rodas e passei um pedaço da minha infância na cadeira de rodas e eu não conseguia, né, sair brincar. Então eu não podia jogar bola, não podia jogar basquete, brincar de esconde-esconde. E daí eu comecei a programar. Então, minha mãe tinha um computador lá, um computador daquela época, né, que não existia YouTube ainda para você consumir conteúdo, não tinha muito que um computador pudesse fazer. Então, eu comecei a minha mãe era artista plástica na época. Totalmente diferente. E ela tinha o Flash instalado no computador dela. E eu comecei a mexer no Flash, fazer algumas animações e tal. Eu sempre tive vontade de desenhar, apesar de ser um fracasso como desenhista e como artista 3D. Eu sempre tive vontade. E daí eu comecei minha mãe começou a comprar umas revistinhas de criação de jogos que lançava a cada 2, 3 meses. Então eu ia na banquinha, comprar uma revistinha, era... sei lá, minúscula a revista, tipo, assim, pequenininha, aquelas versões de bolso, com uma letra grande, então não tinha muito conteúdo dentro. E eu comecei a aprender a programar Flash ali, né? Sempre voltado para jogos. Aí, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu fui para o ensino médio,
e fui fazer ensino médio técnico de desenvolvimento. Não era desenvolvimento de jogos especificamente, era tecnologia, tecnologia digital, se eu não me engano, o formato dele. Então a gente tinha animação, tinha design, tinha desenvolvimento web e desenvolvimento de jogos, né, ao longo dos 3 anos de ensino médio. Só que o curso era muito ruim. Não é tanto pelo conteúdo dele, mas os professores não estavam muito a fim de ensinar. E daí eu ia para aula e eu ficava fazendo mod de CS. Então pegava algum modelo 3D e ficava criando arma, criando um monte de coisa de mapa, basicamente criando mod pro CS, criando bot pro Ragnarok, enfim. E daí um dia um colega meu falou, cara, por que você não ensina a gente a fazer mod? Tipo, é muito mais legal do que fazer uma calculadora em Java. E a gente vai aprender basicamente o mesmo conceito, né? Lógica de programação. E daí eu comecei a dar aula lá nos meus 13, 14 anos. E quando eu me formei, quando eu saí do ensino médio, eu fui estudar design digital, porque eu queria ser artista 3D. E não rolou, eu desisti bem rápido. E fui estudar programação no Canadá, então fui para uma escola chamada Vancouver Film School, que na época não, até hoje, mas ela é uma das referências em game design e efeitos especiais, e ela estava lançando um curso de programação para jogos, que não era só para jogos, né? Era Programming for Web Games and Mobile, e daí você escolhia se ia para web, ia para mobile. Aliás, mobile era obrigatório, daí você escolhia se ia para jogos ou para web. E daí eu fui para jogos, fiquei há um tempo no Canadá, morando lá, trabalhando com desenvolvimento de jogos. Trabalhei desde jogo independente de 4 pessoas, jogo social, até jogos com 700 pessoas na equipe, AAAs, né? E decidi voltar para o Brasil porque chegou uma hora na minha vida que eu tive que tomar uma decisão do que realmente importava para mim, né? Eu tinha saúde, eu podia ter um emprego bom, ganhando um bom salário, educação, segurança. O Canadá ia ter um bom poder de compra e tal, mas realmente o que realmente importava para mim na época era picanha e pão de queijo. Então eu tive que voltar para o Brasil. E daí eu voltei para o Brasil, fundei uma escola de robótica chamada Code Hall. Que era uma escola de robótica que ela vinha com uma pegada um pouco diferente, uma ideia um pouco diferente de como ensinar, uma metodologia diferente, que eu estava olhando a metodologia do ponto de vista de engajamento, em primeiro lugar, para daí eu olhar para a educação. Então, todas as aulas eram gamificadas, não necessariamente explicitamente, mas muitas vezes implicitamente. Então, às vezes a criança não percebia que era gamificada, mas de alguma forma ela era gamificada, né? Até ano passado eu fui dono dessa escola, a gente cresceu, teve mais de 2, 3 mil alunos. E, enfim, escolas em alguns estados aqui do Sul, aqui no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, e as professoras não, as diretoras começaram a fazer uma reclamação que era: nossa, Matheus, as aulas que vocês dão aqui no colégio são fantásticas, a gente ama, a gente acha genial a forma como vocês criam as atividades, a forma como vocês interagem e tudo mais, só que a gente acha que é pouco, que você vem dar uma aula e depois a escola continua no modelo tradicional, né? Então acabava destoando um pouco. E daí Da metodologia deles. Estudava toda a metodologia, todas as trajetórias. Então eles tinham uma aula muito massa, muito especial, muito diferente, mas daí voltava para o modelo tradicional e daí as diretoras começaram a pedir: cara, você não consegue ensinar a gente o que você faz?
a gente começou a dar treinamento, né? Foi aí que a gente cresceu mais, eu diria. Só que treinamento era muito difícil ser sustentável na escola, né? Fazer a reciclagem desse conteúdo e professores novos que entram e tudo mais. Acabava ficando caro para a escola e não ficava vantajoso para a gente, né? E daí que nasceu a ideia do CrossQuest. Então comecei a testar várias mecânicas de jogos dentro de sala de aula, na CodeHall, para criar um modelo digital de um jogo que ele fosse 100% customizável, o conteúdo dentro dele. Então que pudesse ser usado em qualquer matéria, em qualquer ano, em qualquer tipo de atividade. E daí esse ano a gente encerrou as atividades da CodeHall como escola e a gente está lançando o CrossQuest, que é então para o professor uma ferramenta de criação, busca e compartilhamento de atividades pedagógicas, e para o aluno é um RPG. Então é um RPG online. O aluno, para ele evoluir no RPG, ele precisa fazer as atividades propostas pelo professor. Então a gente trabalha a motivação do aluno através do RPG de várias formas diferentes, sempre seguindo os 8 pilares do game design, né? Que é significado, empoderamento, influência social, incerteza, escassez, pertencimento e realização, né? Que é o Octalysis. E a ideia do CrossQuest agora é a gente conseguir levar essa metodologia para qualquer professor em qualquer lugar do mundo e manter os alunos engajados através de várias formas de engajamento, né? Através de vários momentos educacionais, na verdade, pedagógicos. Então, desde de uma atividade de casa, uma tarefa de casa, até um trabalho em grupo de pesquisa. E daí a gente está começando agora, está fazendo alguns testes. Semana que vem, dia 2 de julho, é o lançamento oficial do jogo. A gente tem 580 professores inscritos para testar o jogo, né, nessa primeira versão. E na época de quarentena acaba sendo um aliado muito grande da educação, né? Acaba sendo realmente mais uma ferramenta para tentar engajar os alunos, porque antigamente o professor podia falar, vira para frente, presta atenção. Hoje em dia, no nosso normal, o professor não consegue fazer isso, basta o aluno mutar e jogar alguma coisa. Então, a gente está competindo pela atenção do aluno e está em desvantagem, né? Por isso que eu vejo o momento de lançamento, até era para o lançamento ser um pouco para frente, a gente adiantou. Eu quase me matei de tanto programar para conseguir lançar isso durante a quarentena ainda, para tentar ajudar os professores o máximo possível e que as crianças não fiquem com um déficit muito grande na educação em 2020, né? Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo. Primeiro, como que você chegou na gamificação? Qual foi teu caminho, né, para chegar aí? E o que você está trabalhando com gamificação hoje? Qual que é o teu trabalho, né? Desde que eu terminei a faculdade, que me formei na área de relações internacionais, em relações internacionais, eu não me encontrava nessa área. Eu não identificava com essa área, apesar de ter me formado nela. E quando eu fiz intercâmbio para o Peru, que eu fiz intercâmbio de 2 a 3 meses, para dar aula para crianças em espanhol, crianças de 1 até 6 anos, também de crianças adolescentes de 12 até 18 anos. Ia dar aula de liderança, autogestão, empreendedorismo, diversas temáticas que são importantes com uma aula extracurricular. Então era fora da rotina de aula deles normais e sentia-se algo bastante lúdico. Por qual motivo ser algo bastante lúdico? Principalmente porque era no final do dia, principalmente o pessoal que são adolescentes, eram na noite quase, que eles tinham que ter um dia intenso de aula e mais uma noite intensa de aula com a gente.
eles estavam já desgastados, cansados. Precisava fazer algo mais lúdico, só porque a gente não entendia tudo espanhol. Nenhum dos três sabendo fluente espanhol, para poder ensinar tão prático para eles. A gente estava aprendendo também espanhol durante a gente estava fazendo esse processo. Então a gente queria criar atividades bastante lúdicas, como Pig, assim, a gente criou umas coisas bem prático. A gente criou um esconde-esconde, e um esconde, na verdade, esconde um caça-tesouro, na verdade, vamos assim dizer, um caça-tesouro. E esses tesouros eram missões. Você encontrava missões, e as missões eram tipo mesmo, fale com o seu amigo, compartilhe com o seu amigo algo que aprendeu numa outra aula. Ou compartilhe com o seu amigo algo que você aprendeu hoje na sua aula de hoje, durante a aula do dia. Fala com o seu amigo o que você aprendeu sobre gestão ambiental, que é uma das temáticas que a gente discutia lá. Essas missõezinhas a gente tinha que procurar a casa inteira. A casa tinha 3 andares na época, então a gente escondeu a casa inteira até no terraço da casa. A gente escondeu dentro dos armários também. Então a gente tinha que procurar a casa inteira e a gente ia procurando e revistando. Uma das que a gente fez, além também a gente fez um caixinho de desfiles, de moda também. A gente fez uma sessão de filmes específicos para a área de... Foi divertidamente. A gente também fez uma sessão de filmes. E ali eu percebi que eu queria trabalhar com educação. Eu amei aquela experiência, amei tudo que eu vi ali. E eu sabia que eu queria trabalhar com educação, mas não sabia como. Essa incógnita durou durante mim durante vários anos. Minha mescla de 2 anos durou essa incógnita em mim. E eu trabalhei em outras empresas, trabalhei na área de inovação, trabalhei na área de criação de startups, fui sócio de algumas empresas. Quando até eu entrei no MBA de Business Transformation. No MBA de Business Transformation, na primeira aula, o professor Leandro Jesus, que foi o meu maior mentor exatamente, ele apresentou um jogo, que é o Explorers Game. Na sala de aula, ele apresentou a primeira versão do jogo dele, que ele tinha acabado de criar. Colocou 3 tabuleiros na mesa e foram jogados 18 pessoas nesse jogo. 3 tabuleiros, 6 pessoas, mais ou menos 7 pessoas em cada, na verdade. 6 a 7 pessoas em cada tabuleiro. E esse pessoal era pessoas de gestão, pessoas de RH, pessoas de finanças, dono de empresa, pessoas de inovação, pessoas de marketing, pessoas de vendas. Eram diversas pessoas de diversas áreas para criar um curso de transformação de negócios. Então, diversas pessoas diferentes trocando e co-criando junto no mesmo jogo. É um jogo voltado para inovação com progresso, inovação com propósito. Ele tem 10 âncoras que ele defende que as empresas se prendem e se seguram para não transformar para um novo mundo. Novo mundo de startups, novo mundo de empreendedorismo, novo mundo digital integrado. Um desses, porque para você exemplo, uma das âncoras, são 10 âncoras. A 7ª âncora é processos rígidos. Essa âncora de processos rígidos é um processo burocrático com diversas etapas. Uma das cartas soluções que ele dá nesse jogo, que é um case real, é o case da LocoWeb, que ele utiliza Scrum, que é uma metodologia que você conhece mais que você é da área de códigos, da área de TI que eu não gosto tanto, mas a metodologia Scrum, que eu pouco conheço, é uma metodologia ágil para desenvolvimento de software e também desenvolvimento de produtos no geral. Essa é uma metodologia que é utilizada pela Scrum, pela LocoWeb, e é um dos cases que proporcionam lá. Também outro case que proporcionam lá é o da Google Ventures, que é o Design Sprints. Esse Design Sprint é uma metodologia também ágil, os dois metodologia ágil são cases que parecem com carta de solução. Você utiliza essa carta de solução para retirar uma âncora sua. Tudo isso num jogo corporativo, que você utilizava em sala de aula para resolver problemas reais de empresas fictícias, muitas vezes naquele momento, porém podia dar insights e ideias para problemas reais de empresas grandes. Foi um momento que começou o estalo. Eu precisava conhecer mais o mundo dos jogos, eu precisava entender mais o mundo de jogos na parte de sala de aula. E aí eu virei facilitador do Explorers Game. Naquela época os Explorers estavam sendo protótipo ainda. Era em lona ainda, não era bem estipulado, não tinha tabuleiro ainda. Então eu virei facilitador e comecei a co-criar junto com o Leandro e com mais uma rede de cerca naquela época era 12 pessoas. Hoje já são mais de 70 pessoas já nessa rede, pessoas que criaram a sua versão. Hoje tem uma versão corporativa que é aplicada em empresas no Brasil e fora do Brasil. O Leandro já está na Austrália fazendo o doutorado dele. E aí foi o primeiro momento que a gente fez a experiência real de criar um jogo, participar de uma criação de jogo na versão original, participar de toda a criação, do processo de criação em si. E isso foi muito gratificante para mim,
e explicar várias vezes em sala de aula. Expliquei na experiência, no curso de gestão, negócios, expliquei no curso de marketing, no curso de finanças, no curso de relações internacionais, no curso de TI, no curso de MBA de gestão de negócios, no curso também de administração, e em eventos daqui em Salvador, como o Sucesso, que é o maior evento da Bahia, na área de TI, também no Congresso TI da Unifax, também com o Congresso de Administração da Unifax. Por isso eu tive a oportunidade de estar facilitando esse jogo, a Sports Game, lá. E aí, com uma experiência incrível, de eu estar trabalhando nos locais, eu disse, quero mais, quero conhecer mais, quero entender mais sobre esse mundo. Fiz diversos cursos de gamificação. Fiz vários cursos online sobre gamificação, fiz vários cursos também sobre jogos, como criação de jogos. Fiz, eu acho, uns 4 cursos online de gamificação, mais 2 cursos presenciais de game design em si. Cursos de extensão no curso de graduação, que aqui em Salvador, a graduação de jogos digitais é bastante incipiente. E na época, o foco não era jogos digitais, era jogo mais tabuleiro, que eu gostava mais de aprender mais sobre a questão. Daí em diante, eu disse assim, eu quero entrar mais ainda. Eu quero conhecer mais ainda da demanda. Comecei a fazer palestras sobre gamificação aqui em Salvador. Conheci quem estava fazendo seus jogos sobre gamificação aqui em Salvador. E aí fiz uns 4 palestras, fiz umas 3 mesas redondas e eu disse, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero pra fazer minha vida em sequência. Larguei o trabalho onde eu estava, trabalhando em startup na área de marketing, larguei totalmente. Eu criei o podcast, que já está com um ano no podcast Games em Ação. Tem 38 episódios, uma média de 3.000 a 4.000 plays. Já tem ouvintes de 8 países no mundo todo, com o Brasil, a Austrália, a Itália, a Argentina, Estados Unidos e todo. Depois do podcast, eu criei a empresa, né, que é Gamificações. Lá nessa vivência eu tive algumas experiências de criar jogos reais. E aí eu posso falar mais à frente de alguns jogos de gamificações que eu já criei. Além disso, esse ano, com a quarentena e tudo mais, a gente criou o Seminário Online de Jogos de Gamificação, que acabou faz nem uma semana. Na verdade, acabou no dia 20/6. Ainda estou pegando as coisas do Seminário Online de Jogos de Gamificação. Foram vários dias intensos, com palestras, 11 palestras, com mais de 1.076 inscritos, mais ou menos uns 500 acessos, não, na verdade 2.600 acessos na página de palestras e 500 acessos únicos na página de palestras. Então, mais ou menos 500 pessoas assistiram cada as palestras em modo geral. E se interagiram no grupo do Facebook e nas orações. Isso é muito gratificante porque realmente mostra o impacto da área de gamificação, da área de jogos. Tem quanto a área de treinamentos, quanto a área de educação. Porque tinha pessoas profissionais quanto a área de treinamento, quanto a área de educação, que falam sobre jogos para educação, quanto também da área de recreação. Esses foram os maiores eventos que eu consegui realizar durante a quarentena, durante o processo todo de pandemia. Eu fiquei muito feliz de realizar esse evento todo e ter recebido diversos depoimentos. A intenção é até que faça uma nova edição e aí convide mais ainda mesmo palestrantes, diversas áreas e até de vida. A intenção é que também de vida em 2 ações, um empresarial e um mesmo, com o nome dele, para voltar para a educação. Chama cada vez mais pessoas específicas com discussões específicas, porque o pessoal sentiu isso, que faltava uma discussão mais específica de cada área para eles poderem sentir mais aprofundar com melhor qualidade cada uma das áreas e ter realmente soluções mais palpáveis que possam utilizar para a vida deles, mais aplicáveis e com significado para a vida deles. Não são palestras que eles gostaram, mas aplicar na vida deles, que é o mais importante para mim. Basicamente, isso é um resumão de como entrei e agora como eu estou agora nesse cenário. Também eu participo da Oficinas Lúdicas, que é um grupo aqui em Salvador, uma empresa aqui em Salvador, que trabalha com jogos para voltar para a educação, cria e desenvolve e prepara jogos para a educação, faz diversas facilitações com jogos de tabuleiro. Antes da pandemia, a gente estava mais intenso com eles. Quando a pandemia parou, eu não estive tão presente com eles. Eu tive que focar mais nos meus projetos. Mas eu fazia diversas mediações com jogos de tabuleiro junto com eles, em escolas, nas cidades e outros ambientes.
Você já jogava, você já participava, jogava alguma coisa online antes? Ou mesmo single player? Como que foi aí? Ou você caiu nisso meio sem querer, né? Eu pelo menos, eu sempre joguei e eu crio jogos desde os 8 anos, né, que eu desenvolvo. Mas daí, quando eu comecei a entrar mais a fundo em gamificação, que foi lá por 2012, eu já tinha um background de jogos muito grande. Então, você acaba tendo esse olhar mais, puta, eu posso pegar essa mecânica desse jogo, como que foi? Seu repertório bem maior que o meu, bem mais extenso o meu repertório, questão de construção de jogos, porque eu caí meio de paraquedas. A única coisa que eu fazia antes desse Explorers Game, e eu comecei a viver em seu Explorers Game, a única coisa que eu fazia era jogar. Jogar no celular, jogar muitas vezes no computador, jogos eletrônicos, mas nunca jogo de tabuleiro. Eu passei muito ano da minha vida parado jogando, porque eu jogava na infância, que eu comecei a criar algumas entidades lúdicas quando eu tive a experiência de estar lá no Peru, e também quando eu estive dando aula em colégios públicos aqui em Salvador. Eu dei aula em 2 colégios públicos aqui em Salvador, em projetos sociais. Eu tinha que criar algo mais lúdico, mais divertido, e eu gostava disso, mas não era uma mecânica de jogo, eu não entendia o que era um jogo em si. Eu criava atividades lúdicas que, a meu ver, eram algo lúdico, não somente um jogo. Muitas vezes era filme, muitas vezes era podcast, muitas vezes tinha regras e condições de jogos que tem pré-existente para ter um jogo, porém muitas vezes não tinha nada de jogo, não tinha mecânica, nada disso que especificasse que era um jogo em si. Era algo que eu criava, porque eu amava estar em sala de aula ensinando alguém. Era algo que eu amava estar em sala de aula, era algo que eu criava para dar uma maior experiência para meus alunos. Então, a partir de 2, por exemplo, eu comecei a ter vivência real. Eu comecei a conhecer mais jogos corporativos, mais no início, então era mais serious games. Eu conheci o Explorers Game, o Business Game Innovation, também conheci outro que o professor utilizou. Conheci o metodologia Lego Serious Play, que é um outro professor que utilizou para mim. Conheci o Propósito Mind Game. Esses outros jogos são serious games, são jogos sérios, jogos corporativos, que eu amei e eu queria saber mais. E daí em diante eu comecei a jogar mais, e aí daí a gente comecei a fazer os cursos, daí em diante comecei a entender mais os jogos. Mas lá no início eu fui meio paraquedas, não vou mentir. Eu tô dando mentoria para uma startup de educação financeira para criança, né? Mas voltado ali para o ensino fundamental 1 e 2. E a história deles é muito parecida com a tua, assim, os fundadores são um pouco mais velhos e nunca jogaram, mas daí quando eles começaram a dar aula, começaram a ter esse contato e começaram a perceber, putz, você tem que começar a jogar agora. E eles começaram a jogar e estão se descobrindo assim nesse mundo. Mas é uma coisa que eu acho muito interessante não só de gamificação, mas de jogos em geral. Você consegue dar alguns exemplos de educação gamificada? Sim. Acho que talvez seja interessante até de exemplos que você tenha feito, tenha desenvolvido para as pessoas que estão ouvindo terem mais uma noção mais clara do que a gente está falando, né? Eu sempre conto esse caso, que é o meu maior caso até hoje. Foi no ano passado, no passado esse ano, que a gente continuou fazendo esse ano durante a quarentena. A gente só vai ver como vai fazer depois desse no segundo semestre, a gente tá avaliando isso. Mas foi no ano passado todo, um professor me chamou para gamificar uma aula dele, uma disciplina dele de 14 aulas, na verdade, uma disciplina inteira, 14 aulas, sobre práticas estratégicas na área de logística. Era um curso de logística e toda matéria em si ser algo bastante prático. Eu queria bastante vivência prática, bastante realismo. Eu queria desafios reais. Que a pessoa tinha saído da sala de aula para fazer esses desafios e realmente encontrar soluções reais para a área deles. Então, como a gente fez? A gente fez tipo missões, mas de desafios. A gente fez cerca de 50 desafios para eles fazerem. 50 desafios de diversas áreas diferentes.
Mas a gente fez 3 níveis, que a gente chama de nível mais fácil, mais simples, que a gente sorteava as cartas, quanto presencialmente, quanto nessa online, que a gente sorteou e enviava para eles no WhatsApp, na versão online, no WhatsApp e no Drive, e eles entregavam o conteúdo, a solução do desafio no Drive pra gente, mandava essas cartas para ele. Eram desafios da área dele. Desafio, como construir um planejamento operacional da área de logística. Um exemplo, como criar uma solução para a questão de acidente de cargas. Teve um acidente de cargas, como criar uma solução rápida e prática para um acidente de cargas que você teve na sua empresa. Como construir uma estratégia prática e clara para uma perda de uma carga de um caminhão seu, que era de um dos principais clientes seus de frota. Como você construir uma estratégia clara, vai dar uma solução rápida e prática para esse cliente seu que precisava entregar essa mesma mercadoria que foi perdida por roubo ou por algum acidente no caminhão. Esses eram alguns tipos de desafios que a gente no nível fácil, que a gente sorteava. No nível médio, mais ou menos que a gente chamou nível médio, que a gente avaliava o avanço deles, parte dos desafios médios, que era a segunda etapa. Todos os desafios eram avaliados pelo professor, um critério de avaliação. Eram 5. Que era a criatividade e inovação, a estratégia que era feita pelos alunos, o prazo que a instituição pedia um prazo determinado, a eficiência da estratégia e também se todos cooperaram para trabalhar junto para fazer a estratégia acontecer. Essa o professor definiu e ele avaliava esses 5 critérios para avaliar quanto a questão de nós, questão de orientação, para ele ter uma base e também dar feedback para os alunos. Os alunos podiam entregar através de relatórios ou através de outras modalidades. Na presencial tinha outra modalidade, no virtual ficou mais relatório por causa que tem uma documentação para a instituição. A instituição tinha que ter uma documentação, um certificado do que estava sendo executado nas aulas online, então ficou somente relatórios em PDF, a gente em contato com eles uma semana por semana, explicando para eles contar mais presencial. Mas no presencial eles entregavam muitas vezes em apresentações presenciais, às vezes em relatórios, às vezes em planilha, caso necessário. Muitas vezes eles variavam cada situação de cada desafio. Esses desafios médios eram desafios da área deles e de outras áreas. Então, de outras áreas. Era criar uma experiência UOL, que era uma experiência lá no Nubank. Então, eu explicava o caso que eles do Nubank, era o que eles o cartão deles, explicava tudo isso, explicava qual a parte mais técnica e pedir para eles aplicarem essa estratégia na empresa deles. Como aplicar, como adaptar a estratégia na empresa deles. Como eles podem fazer isso, criar uma estratégia, um plano de implementação dessa estratégia. Outro exemplo clássico foi a questão de fazer a gestão financeira dessa empresa, que não é da área de logística, é a questão da área de financeira. Que eles tinham que fazer uma gestão financeira inteira. De início ao fim, de um ano ao outro, eles tinham que fazer a gestão financeira da empresa deles. Também estratégia de marketing. Como eles podiam funcionar a estratégia de marketing da empresa deles. Fazer com que tenha mais ainda cargas, mais ainda logística. Era desafios da área principalmente de administração, que eles precisavam para serem também gestores da área de logística. Que é necessário isso que pediam. E o terceiro nível que a gente voltou para algumas equipes, a nível que a gente via que estava avançando mais, que para pouquíssimos cases, eram startups. A gente pegou cases de startups brasileiras e startups internacionais do que eles aplicavam. Um dos exemplos é a Cargo X. Não sei se você conhece a Cargo X? Conheço. Um dos exemplos que a gente pegou a estratégia deles, a Cargo X, a gente explicava o case inteiro da Cargo X para eles. O Cargo X é um sistema de... É um e-commerce, mais ou menos, de caminhoneiros para pessoas contratarem em si, transportadores do Brasil inteiro contratarem esses caminhoneiros e fazer o processo de cargas de transporte para eles. Como implementar uma parte da sua parcela de frotas como sistema. Como você vai contratar pessoas, caminhoneiros, e como você faz o processo todo da automatização desse processo com a Cargo X. Outro foi a Troca Fácil. Você conhece a Troca Fácil? Sim, conheço.
Essa é outra também que a gente também tem um case, doutora fácil, de logística reversa automatizada. E a gente pegar esse mesmo sistema de logística reversa com adaptações. Claro que eles não pegavam o sistema todo, eles não tinham acesso ao sistema todo de uma empresa, porque eles não tinham como ter. E pegava a estratégia base, o cerne da estratégia, e aplicava na empresa deles. E assim por diante. Esse tudo era sorteado. Na versão presencial, a gente jogava um dado, e aí esse dado também modificava as regras. Então, tipo assim, modificava o formato, tipo assim, jogar o dado e tipo assim, coisa ruim. E aí mudava o formato que a gente ia entregar. Jogar o dado e aí mudava a equipe. Também tinha uma mudança de equipe e mudança também de líderes. Uma pessoa mudava de equipe a outra. Isso na versão presencial. Na versão online, isso não foi possível acontecer durante a quarentena. Eles querem adaptar por questões de cenário, por questões de muitos deles não tinham acesso à internet e tinha essas adaptações. E muitas vezes somente um deles participava da aula presencial. E eu tinha que informar todas as informações a esse, é o único aluno, e aí passava todos os alunos da equipe dele. Tinha média de 4 equipes em cada uma das turmas. Esse foi o projeto mais denso que a gente de gamificação, mais real que eu tenho. Porque foi uma gamificação totalmente real para vencer dele para 14 aulas. Foi um semestre inteiro, 6 meses que o professor foi... Ele facilitava no sala de aula, eu só coordenava tudo online, tudo presencialmente, tirava todas as dúvidas com ele quando ele tinha alguma dúvida. Uma coisa que você trouxe que eu acho interessante ressaltar é a parte do dado que você falou, né, de alterar a mecânica ou alterar as regras do jogo propriamente dita. Sempre que você faz uma atividade, você jogar o dado e alterar essa atividade é muito importante para você conseguir aumentar a vida dessa gamificação, né? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas gamificando, aí elas criam um sistema de gamificação, mas ele é igual do começo ao fim. Então, o jogador, o usuário acaba perdendo o interesse muito rápido, né? Porque tem que fazer a mesma coisa para ganhar alguma coisa, ele faz, repete, e é sempre aquilo. Então, mais ou menos nesse processo na quarentena. E é isso aí que a gente não conseguiu adaptar, por já as questões da própria restrição, já as questões do próprio professor em si, não dá tão habilitar com habilidades mesmo virtuais. E também por própria questão que ele também está com outras demandas, ele estava fazendo doutorado dele, estava vendo assim, escrevendo livros, e ele não tinha como uma demanda extra. Para a gente não era possível, para aquele momento, fazer uma estratégia mais de modificar o cenário. Eu até propus no início, mas eles não daria. Não daria para fazer isso, e a gente fica, ok, perfeito. Eu entendo a dimensão. Os alunos, apesar que os alunos não se engajaram, uma equipe só se engajou, que no final, desde o início dessa equipe estava mais engajada, de não entregar no prazo, de não cumprir as metas e nem os critérios que o professor avaliava. Essa equipe não estava fazendo desde o início, entendeu? Desde o início ela não estava tão engajada. No final, continuou não sendo assim. Então, não foi tão assim, não deixou tão debilitado, porém, o professor percebeu que, na dimensão virtual, o ideal fosse uma plataforma toda gamificada, não um sistema de cartas. A gente tá vendo como vai fazer esse processo, porque depende de cada circunstância. Mas funcionou. Nossa, uma coisa que a gente percebe quando a gente começa a gamificar o processo que é interessante, que até quando você falou que tem uma equipe que não se engajou e tal, é que você consegue gerenciar essa turma, essa experiência de forma muito mais concreta, né? Você começa a ter número e ter estatística para gerenciar isso. Então, você tem lá, vamos falar, 36 alunos em sala de aula, e aí são 36 alunos. Quando você cria 4 equipes ou 6 equipes, você tem 6 equipes que você consegue colher dados dessas equipes, saber o que está melhor, o que está pior, até sentir qual dinâmica, qual mecânica que está chamando mais atenção das equipes, né?
uma determinada equipe que está mais atrás, como olhar isso e o que ela mais se interessa para conseguir trazer esse aluno de volta para a experiência, realmente faz toda a diferença, né? Outro case que posso dar, que vai exemplificar que o case de uma grande pessoa, que é um mentor meu, foi o Danilo Santos, que eu fiz a entrevista dele. Ele criou uma gamificação, um aplicativo gamificado, que ele tinha 5 perguntas da área matemática. Ele fazia 5 perguntas, e nessas 5 perguntas, no modo geral, ele recebia com o professor todos os dados dessas 5 perguntas. Automático. Então, se o seu aluno errou ou acertou, ele recebia, de forma automática. E o aluno ganhava com pontuação. Então, tinha um sistema de pontuação. No final dessas perguntas, tinha um enigma, porque cada resposta certa gerava 3 números. Então, gerava 3 números, tem números. Então, você tinha 5 números de 3, se não me engano. Não, 5 números de 3. Você tinha, a partir desses 5 números, sobre a senha e abrir um cadeado virtual e um cadeado online, presencial. De um baú online presencial. Nesse baú tinha alguns prêmiozinhos que ele selecionou, mas eram inimigos matemáticos. Então, tinha assim, o primeiro código era 216, o segundo código era 129, o segundo código 105. Aí falava, o segundo número tá certo, mas o primeiro e o terceiro tá errado. O segundo número tá certo, mas está invertido. Você precisava fazer uma fórmula. O segundo número tá certo, mas precisa somar com mais 3. O segundo número tá certo, mas precisa somar com mais 4. E assim por diante. Precisa descobrir qual era o código final. Os alunos faziam em conjunto, cooperando em si, e aí analisava a turma inteira, compreensivamente ou online, sem nenhuma dificuldade, porque todos os dados estavam no celular do professor. Esse aplicativo é para Android, é o Baú Tesouro. O professor que um mentores na área de gamificação, na área de jogos. Eu vou baixar aqui, inclusive. É Android, ele é Baú Tesouro, então é gratuito, que pode ser utilizado. Ele tem essas versões, a versão dele, que é Baú Tesouro, app para Baú Tesouro. Tem uma outra versão que aqui está desenvolvendo, que é a versão digital, e nivelamento online. É nivelamento online que é para fazer um nivelamento que é bem maior, bem mais construída, e só também funciona, está em processo de teste ainda. Esse nivelamento online tem galáxias do universo, e dentro das galáxias temos os planetas. Nesse planeta tem exercícios, desafios. E aí, nesses desafios tem diversos desafios, que é geometria, logaritmos, diversas outras matérias, que é de matemática, eu não entendo tanto assim. Então ele tem essa versão que está em versão demo em teste, que é a versão pública, que todo mundo pode testar, pode utilizar, está gratuito, nivelamentoonline.com.br. Porém, também a versão de teste, que ainda está somente uma parte dela acessível. Eu imagino que você já tenha caído nesse tópico e desbravado ele um pouco, mas o que você acha da gamificação para desenvolver habilidades comportamentais? Como que você vê esse potencial e essa ferramenta em si, né, para explorar isso que muitas vezes na educação acaba ficando de lado, muito conteudista? A principal vivência que eu sinto quando os jogos de gamificação não é diferente é você desenvolver habilidades que nos jogos se simula, no jogo qualquer, no jogo tabuleiro, se simula a sua vida real. Você simula, faz uma simulação de um jogo, uma abstração, você simula ali. Esse mundo abstrato simula nesse jogo tabuleiro, nesse jogo digital, pode sim trazer vivência e habilidades que você vai usar na vida real. Então, um jogo bem simples que eu gosto bastante, que é o Pandemic. Pandemic é um jogo de tabuleiro que é bastante, para a realidade tal, é bastante de cenário atual, bastante vivo. E a Pandemic é um jogo de cooperativo. Um jogo cooperativo para você destruir 4 epidemias que tem. Nesse jogo, que você tem que trabalhar em conjunto com todo mundo, trabalhar em conjunto para tirar
com pessoas contaminadas e a contaminação daquelas cidades. Se você não trabalhar em conjunto, você tem mais surtos. Se não tiver mais surtos, você tem a perda no jogo. Você precisa colaborar, precisa criar uma estratégia única, precisa ter vivências práticas. Isso acontece no jogo. Na gamificação não é diferente. Na gamificação você tem possibilidades que permitem isso. Desenvolver habilidades totalmente de interação e colaboração, que é o que se desenvolve mais intensamente. Também, além disso, comunicação interna, comunicação de estratégias, comunicação de orientação. Qual motivo é tão importante usar a gamificação? Para manter o engajamento dos alunos, o engajamento com a gamificação mais prática, mais vivência, porque eles sentem um estímulo real. No sistema de feedback, que você pode prototipar, sem feedback, o seu aluno tem uma resposta concreta de quanto ele avançou e do que falta fazer para poder ele alcançar e ganhar ou fazer simulação. Então, ele percebe quando ele já avançou nesse nível, qual habilidade ele desenvolveu. Vamos imaginar que ele quer desenvolver a habilidade de oratória. Habilidade de oratória, quais são os atributos necessários para você desenvolver uma habilidade de oratória? Quais são os atributos necessários para resolver essa habilidade de forma perfeita e concluente? Posso colocar os níveis nele, cada nível nele, e tem lá pequenos desafios. Pequenos desafios que vai modificar o cenário, modificar o ambiente em si, por coisas aleatórias, que pode ser um jogo de dados, que pode ser uma condição externa, que pode ser também um item virtual que ele tenha, que ele está jogando um jogo, a cada fase que ele avança, ele ganha um item virtual, que vai te ajudar a crescer cada vez mais. Isso, além de aumentar o nível de engajamento dele, faz com que ele queira se engajar cada vez mais, desenvolver cada vez mais e criar novas estratégias. Uma coisa que eu vejo que é real na gamificação, qualquer gamificação que crie, é que você vai ter todos os dados, como você mesmo falou, de todo o desenvolvimento do seu aluno. Com todos os dados, você percebe esse aluno, se mesmo você trabalhou, se teve uma maior dificuldade com aquela habilidade específica. Como eu posso ajudar para ele se desenvolver mais naquela habilidade específica, sabendo que ele tem uma maior dificuldade? Você sabe disso. Para os dados, você sabe disso. Mesmo na gamificação presencial ou online, você sabe disso. Então, você vai lá, verifica qual foram os motivos, conversa com ele, entende como motivos e cria uma nova estratégia para identificar e solucionar qual o motivo que ele tem e resolver e ficar no mesmo nível. Porque quando você não faz uma gamificação, muitas vezes pode ficar despadronizado esse processo de evolução de habilidades dos alunos. Porque alguns não têm mais proeza, mais facilidade com desenvolver uma habilidade e outros não têm tanta facilidade. Eles têm que estudar mais, se treinar mais, se preparar mais. Como eu posso fazer com que esse mesmo cara que tem que preparar mais, definir mais, seja o mesmo nível do cara que não tem tanta necessidade de estar nesse desenvolvimento tão acelerado? Não posso ficar mais ou menos igualar, porque ninguém é igual, não dá para igualar 100%. Então, mais ou menos essa igualação, como eu posso fazer isso acontecer? Na gamificação, você consegue concluir, dar firmeza nisso, fora a gamificação, muito difícil fazer isso. Sim, mas uma coisa que você levantou e que eu acho que faz muito sentido destacar aqui é a importância que tem a gamificação dela ser desafiadora. E como muitas vezes a gente ouve alguém falando que eu uso a gamificação para deixar a minha aula mais fácil. Mas daí você está perdendo um pouco o propósito da gamificação, que é poder levantar um pouco a linha e motivar as pessoas a melhorarem, né? Então, eu falo sempre que eu comparo nesse caso gamificação, né, com jogos e filmes. Então, nem todo filme ele é divertido em si, ele é simples da mesma forma, é divertido da mesma forma, assim como nem todo jogo é só diversão. Tem jogos que são extremamente frustrantes e trabalham a resiliência e a frustração de forma muito intensa. Assim, eu costumo jogar com a minha esposa Hollow Knight. E eu que
que cresci jogando, ela sempre gostou de jogar, mas nunca jogou tanto. E a gente percebe assim como a gente pega um boss que daí eu morro 60 vezes pro boss até matar. E para ela é extremamente frustrante isso. Para mim é muito motivador, sabe? E eu acho que quando a gente começa a falar de educação e gamificação, colocar isso dentro de uma ideia de desafio, não só pelo sentido de ser um desafio, mas de ser realmente desafiador. Às vezes a gente esquece. Tem um TED Talk fantástico de um professor falando sobre gamificação em sala de aula, que ele dá um desafio para os alunos, acho que do 5º ano do ensino fundamental, 4º ano do ensino fundamental, deles construírem um barco, né? É uma aula de, não sei se é matemática, ciência, alguma coisa, mas as crianças têm que construir um barco e depois eles vão apostar uma corrida numa piscina, com cada equipe com o seu barco. E daí ele conta no TED que ele estava muito preocupado com como ia ser a reação da criança que o barco afundasse, ou que o barco que ela perdesse, né? E que a primeira equipe que perdeu, o barco, assim, ele andou um pouquinho e afundou já, né? Era de papel, então eles não reforçaram bem, o barco molhou e afundou. E na hora ele fica muito preocupado, e ele tem isso gravado, mas daí a criança vai lá, mete a mão na água, pega o barco, sai correndo, coloca no final e comemora como se ela tivesse ganho, sabe? E é muito interessante, porque a gente tem muito medo da frustração da criança, mas quando a gente está num jogo, quando a gente cria um ambiente de jogo, um ambiente gamificado, a criança, ela internaliza, ou até mesmo o adulto, que ela pode perder, porque ela está acostumada a perder em jogos. Então a gente começa a quebrar alguns paradigmas da educação que eu acho que é bem interessante e tem muito potencial, né? E eu acho que o exemplo que você deu de ter níveis de desafios diferentes é fantástico. É claro que quando você começa a chegar nesse modelo de ter níveis mais difíceis e tal, você começa a aumentar a complexidade da tua aula, né? Vai acabar dando um pouco mais de trabalho no começo. Mas uma outra forma de trabalhar, e que a gente usa isso no ClassQuest, por exemplo, no ClassQuest a gente cria combos, né? Então a criança fez uma missão, fez uma atividade e ela acertou todas as questões. Ela entra em combo e a próxima atividade vai valer o dobro. E quanto maior tiver o combo dela, quando ela errar, ela toma mais dano. Então trabalhar esse conceito de risco e recompensa, né? Tipo, putz, eu tô num combo muito alto, começa a ficar muito arriscado eu continuar jogando, então talvez eu pare de jogar, mas ao mesmo tempo a recompensa tá muito grande, então eu até começo a me planejar em como fazer atividade. Tipo, não, eu vou deixar acumulado 5 atividades, daí eu faço, aí eu vou errar essa daqui, então a criança começa a se planejar nesse sentido e eu acho que tem uma frase de um professor de game design meu, o Chris Stanfield, acho que é o nome dele, que ele fala que você só sabe que o teu jogo tá bom quando dentro do teu jogo o jogador cria outro jogo. E daí ele dá como exemplo, para quem já jogou GTA, que todo mundo já tentou seguir as regras de trânsito no GTA. Ele fala, não, eu vou pegar e eu vou jogar certo agora. Daí para no sinal vermelho, não atropela ninguém. E acho que esse é um pouco o conceito de quando realmente tá imersivo e aquilo se tornou uma experiência quase que natural para o jogador, né? Tem uma outra frase, eu não sei se é do Steve Jobs ou do Thomas Edison, mas que ele fala que a tecnologia ela só se torna socialmente relevante quando ela se torna invisível, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem o exemplo da internet. Tem a luz também, né?
sei lá, a gente vai pegar TV, luz, internet, mas a internet ela se tornou tão invisível que não faz mais sentido eu falar, eu vou entrar na internet para pesquisar. Você já está na internet, você e a internet viraram uma coisa só, invisível, não tem isso, fiquei sem internet. É quase impossível isso acontecer, porque caiu a internet em casa, você tem o 4G, caiu o 4G, tem o Wi-Fi do vizinho, tem 1 milhão de alternativas, né? E acho que no game design, na gamificação, a gente pode levar isso muito a sério também, o teu jogo, ele só a tua gamificação, ela se torna socialmente transformadora, eu acho, a partir do momento que ela se torna quase imperceptível. E é uma coisa que na Code Hall a gente fazia muito, que era uma escola de robótica que eu tinha, de fazer a gamificação ficar invisível para os alunos. Então, a gente não usava sistema de pontos quase nunca. Mas a gente usava sistema de tempo, então a gente limitava o tempo. Então, essa atividade aqui a gente sabe que leva meia hora para fazer. Então, a gente vai dar 15 minutos para os alunos desenvolverem isso e eles não estão competindo contra os outros, mas contra eles mesmos. E isso começa a fazer uma mudança de paradigma na cabeça da criança, que é muito interessante de ver. Acho que você colocou, inclusive, trabalhar habilidades comportamentais em cima disso, né? Uma coisa que a gente está desenvolvendo no Class Quest é um modo para atividade em grupo durante a aula, né? Então, além de a gente usar no extracurricular, a gente está trazendo para a grade curricular, para o momento para a parte da aula. E uma coisa que a gente está fazendo eu estou na parte do design do modo de jogo ainda, mas uma coisa que a gente está fazendo é criar um modo de jogo que necessite muita comunicação, então que um grupo tenha que falar com o outro o tempo todo, só que o microfone do tablet vai identificar a altura quantidade de ruído na sala. E quanto mais ruído tiver, menos eles ganham. Porque eles começam a perder vida se eles estiverem falando muito alto. Então as crianças vão ter que aprender a trabalhar com a ansiedade delas. Eu tenho que comunicar isso, mas eu tenho que comunicar com calma também. Eu não posso sair gritando. E é uma coisa que a gente sente muito em sala de aula, e que é legal da gamificação, é que a gente começa a ver meio que, eu não gosto de dizer problemas, mas as características de uma geração, e com a gamificação você consegue fazer a própria pessoa perceber esse problema ou essa característica dela, né? E eu acho que fica muito interessante, muito mais interessante a aula, inclusive para o professor, que consegue ver o progresso muito mais rápido, né? Eu não sei, eu fico lembrado no mundo do autor, mas eu acho que Jesse Scott, acho que foi isso, você não pode precisar para passar vocês, né? Que falou que quanto mais a gamificação, ela não é nem que seja invisível, mas quando os alunos ou as pessoas não percebam que está vivendo uma gamificação, melhor é. Isso acontece muito com empresas. Muitas empresas gamificam a experiência do cliente de forma que você não percebe que está gamificada. Quando você dá muito exemplo, você dá com a questão do Waze. Quando ao início, que você vai meio que é uma gamificação que eles fazem, do lado do seu avatar. Você vai avançando a cada vez que você compartilha informações para ele. E você tem status, você tem sistema de pontuação meio que figurativa, porque você vai mudando seu avatar. Você me aconteceu no Foursquare ao início, acho, não sei se ainda continua acontecendo. Que você vai mudando de status no Foursquare até virar o perfeito. Isso é uma gamificação que não dá para perceber tanto porque ainda estava fazendo o processo. Esses dois, eles criaram um sistema de gamificação, mas não dá para perceber. Para quem está usando o Waze, nem percebe, nem nota. Ela vai com uma linha relevante, muitas vezes nem vai se engajar. Porém, para o Waze isso é interessante, porque mobilizava algumas pessoas a fazerem notificar mais. Para uma sala de aula, sim, é interessante se você fazer com que os alunos não percebam essa gamificação não sintetizada,
para eles não se sentirem tão pressionados. Com esse valor, ele pode se impressionar com o tempo, com ele mesmo, de criar uma habilidade com ele mesmo. Mas não somente de gerar competição entre um e outro. Muitas vezes gerar essa competição, dependendo da aula, mas o objetivo da aula não é muito interessante. Bem isso. Um outro exemplo de gamificação que é bem invisível, que está no dia a dia e a maioria das pessoas não pensa isso como gamificação, é cartão de crédito, né? Então, você começa no cartão padrão, aí vai até o Platinum, Black, Master, Dourado, sei lá o que, feito de ouro. E tem gente que realmente fica muito engajado com isso, que ele quer, não, eu preciso ganhar mais porque eu tenho que trocar de cartão, porque com salário de 15 mil reais aqui eu posso trocar pelo cartão Black e daí eu vou ter um cartão Black. É quase um achievement que ele libera, né? E a questão das milhas também e tudo mais, que é uma gamificação invisível e que está no nosso dia a dia. Acho que tem o Uber também, que dá para falar com as estrelas e tudo mais. Estrelas. E uma experiência engraçada que dá para fazer, que sempre que eu vou palestrar e dar curso de gamificação eu faço, é falar para as pessoas, perguntar para as pessoas qual que é a tua nota no Uber. E geralmente as pessoas não olham a própria nota no Uber, né? Aí elas estão em um grupo, elas pegam, olham, é 4,92. E o meu é 4,82. Não, mas como que o meu é menor que o teu? Não, eu nunca fiz nada. E daí eles começam a discutir, assim, na hora engaja, sabe? Que é um negócio que tá lá, que passa desapercebido por você, o motorista te dá as estrelas ali, você nem liga para isso, mas a hora que você coloca no ambiente social ali e pergunta, fala em voz alta qual que é a tua nota do Uber, muda completamente o significado daquilo, né? Até porque tem um significado muito de você ser uma pessoa boa mesmo, então intrinsecamente aquilo, ou implicitamente aquilo tá falando se você é uma pessoa educada, se você é uma pessoa que chega no horário e tudo mais, e é muito engraçado o significado que as pessoas dão para isso quando você tá em grupo. Eu vou fazer uma pergunta agora que pode definir nossa amizade ou um ódio eterno. Qual que é teu jogo favorito? Jogo mesmo de tabuleiro, que é o jogo que eu jogo mais, atualmente é o Carcassonne e o Coup, que é um dos jogos que está aqui atrás. O Coup é um jogo bastante mentira, eu preciso mentir bastante para o pessoal. O Carcassonne é um jogo de tabuleiro que você tem que... O Carcassonne é um jogo de tabuleiro modular, que você modula seus passos, modula o tabuleiro para construir cidades, ruas e aí pegando pontos. Esses são os jogos de tabuleiros que eu mais gosto. Em jogos digitais, o que eu mais jogo é PES, do futebol. No celular, que eu jogo mais. Eu posso dizer que eu jogo várias horas durante o dia inteiro no celular. Massa. Um jogo que eu gosto muito de usar de tabuleiro para trabalhar com corporativo é o Munchkin. Você já jogou? Nossa, eu acho o Munchkin fantástico para trabalhar isso, porque ele é um jogo que ele não tem explicitamente você ferrar os outros, mas quando as pessoas descobrem que você pode ferrar os outros, o jogo vira só sobre aquilo. E eu acho fantástico. Vocês começam a ver os setores que não se gostam atacando e tal. E é tipo um Uno, né? Que destrói amizades. Eu gosto muito de usar o Munchkin. Em treinamentos, eu gostava de usar presencialmente o Seven Wonders. Eu estava muito usar, muito mais aulas. Aulas também treinamentos que eu usava. E eu usava muito o Serious Games e eu usava o Seven Wonders. Você tem algum framework que você usa, algum modelo que você segue para criar as regras, para criar o ritmo do jogo, da gamificação, né? Você tem algum modelo que você segue ou é mais depende do público, depende da hora, de você e é sempre um processo novo? Como que você trabalha isso? Eu trabalho
eu vou primeiro começo com qual é o motivo da gamificação. Começo pelo why. Qual é o propósito dessa gamificação? Sem esse why eu não faço nada. Se não fizer sentido para mim, nem dou sequência na jornada. Começo com esse why que é mais importante para mim. Quando eu tenho esse why bem consolidado, bem do que é, qual o motivo, qual o propósito, qual é a missão que eu vou engajar todos os alunos, beleza, eu posso começar a pensar no como eu posso fazer. Aí, depois disso, eu vou começar a pensar nos ciclo de atividades. Eu penso em qual ciclo de atividades. Antes de ciclo de atividade, eu penso na emoção que eu quero passar para os alunos. Então, qual a emoção que eu quero que ele viva? Qual a habilidade que eu quero que ele viva? Aí, depois disso, eu passo o ciclo de atividades. O que quer dizer ciclo de atividades? É o que vai ser necessário ele fazer, ele se desenvolver, ele executar no jogo para poder resolver essa habilidade específica. Então, qual é a ação, qual o posicionamento, qual a atitude que vai ter no jogo para resolver essa habilidade específica que ele quer resolver. Então, um exemplo bem prático, um jogo que eu criei, é um jogo para fazer que os alunos falassem mais sobre seus sentimentos e emoções. Um deles era falar mais sobre raiva. Como fazer com que eles expressassem mais a raiva e sentissem mais a raiva. A primeira coisa que eu tinha que fazer é falar sobre a raiva. Ele sentia a vontade de falar sobre a raiva. Sentia que a raiva era uma coisa normal. Então eu precisava fazer com que várias pessoas falassem sobre a raiva e deve ser exemplo. E um dos desafios que ele tinha, uma das brincadeiras que ele tinha, era expressar essa raiva e identificar com qual habilidade, qual habilidade ou qual capacidade, que no jogo era artefato poder, qual artefato poder ele podia encaixar para identificar essa raiva. Um exemplo assim, bem prático. Eu estou com raiva porque eu não consigo resolver meus problemas e estou muito frustrado. Essa é uma das coisas que ele podia estar. Beleza, como ele pode associar uma das para poder, daí poder falar, ele pode associar com a capacidade de comunicação. Eu me comunico com a comunicação e eu falo a minha questão do meu medo, minha raiva, eu expresso isso através da comunicação. E qual o motivo do eu com raiva? Porque eu não consigo realizar meus sonhos, meus desafios, minhas vontades que eu quero realizar tanto. Beleza, isso é um ciclo de atividade. Beleza, qual mecânica eu posso inserir nesse ciclo de atividade? Eu vejo qual mecânica é necessária para ativar isso. É uma mecânica de desafios? É uma mecânica de brincadeiras? É uma mecânica que o jogo do tabuleiro precisa modular? É uma mecânica que o tabuleiro condiciona? O dado condiciona? É uma mecânica de tabuleiro de poder? E tem alguns jogos que você joga um dado de poder, isso muda no jogo. Qual mecânica eu preciso inserir para que dê essa atividade aconteça e o seu jogador perceba isso? E aí eu vou testando, e aí depois disso eu vou apresentar a pessoa que vai ser o mentor, por exemplo, o professor ou que está aqui em contrator. E a gente apresenta ele, essa mecânica, esse protótipo, a gente joga junto e ele dá o feedback. Beleza, testei com ele e deu feedback. Vou testar com pessoas. Teste com público de pessoas da área de game design, teste também com alunos, teste também com pessoas da área de gestão, da área de negócios, pessoas diferentes. Faço pelo menos 3 testes antes de dizer assim, tá bom, posso levar para a prática, para sala de aula ou para treinamento com profissionais, caso for necessário. Mas eu começo com o porquê e com habilidades que eu quero resolver com os meus alunos ou os meus profissionais. Massa. Você, nessa mesma linha, a gamificação que você imagina primeiro, assim, que a tua primeira visão e o final depois dos testes é parecido? Muda muita coisa? Como que você sente isso? Muda tudo, praticamente. Assim, até chegar pro protótipo, ela é totalmente diferente. Do protótipo até a versão final, que vai ser lançada à tona, ela já mudou tantas vezes que ela já se desfigurou da versão do protótipo. Ela já é um novo jogo. Por qual motivo isso acontece bastante? Muito prático.
porque ela teve mesmo vivências diferentes, visões diferentes, que eu tive que adaptar. Porque uma coisa é eu pensando aqui em casa, eu criando um jogo, pensando, analisando tudo, outra pessoa é meu jogador jogando. Eles têm outras visões sobre a seca que eu não tinha pensado. Eles têm visões do mundo, visões perspectivas do mundo que eu não tinha pensado no momento inicial. Que eu preciso inserir caso necessário. Um jogo, uma vez, que foi no Probo Zero, foi uma visão de... Tem uma pessoa que é do Opções Lúdicas, que ele é daltônico. E para ele, os jogos precisam ter essa adequação. Você não consegue jogar. Ele não consegue jogar jogos que é muito envolvido com as cores. Ele não consegue de nenhum. E tem um jogo que ele não tem essa visão, que para ele que é necessário. Então imagine no seu sala se tem um daltônico. Como você vai adaptar para esse único aluno? Você vai ter que adaptar o jogo inteiro. E aí tem outros cenários, que tem no meu caso, que eu já tive, no caso do Peru, uma das minhas crianças era autista. Como eu ia adaptar a brincadeira à diversidade, naquela época ainda não tinha noção, que era assim, algo mais jogo, mas como eu ia adaptar para uma criança que era autista naquele momento? Era totalmente diferente no cenário e as crianças não vinham todos os dias. Também tem as crianças que visitam. Era um app novo que eu tinha em dias que ela podia vir ou não podia vir. Dependia da família que poder levar ela para creche ou não poder. Às vezes ela vinha ela para o trabalho. Entendeu? Eu já sei condições da questão da gestão familiar, gestão financeira. Era uma coisa nova que eu tinha que ter, que eu tinha que criar na hora essa modificação. A mesma coisa que acontece no jogo. Eu tinha que, quando esse novo elemento surge, esse novo jogador que tem condições diferentes, eu preciso criar uma versão nova para ele. Então, assim, desde o início não tem como ser igual. Para mim é impossível ser igual. Muito sincero. Então, uma coisa que eu ia falar é que a gente vê muito isso no desenvolvimento de jogos, né? Então, eu até, se eu achar o vídeo, eu vou te mandar, que é o primeiro protótipo do Horizon Zero Dawn, do PlayStation 4, que é o conceito central dele é o combate, né? Então, eles pegam e desenvolvem dentro desse protótipo o combate do personagem principal, que é um modelo bem tosco ainda, né? 3D tosco, com os cubos gigantes. E daí eles falam, beleza, esse daqui é o centro do jogo. Agora vamos levar para pessoas testarem e vamos descobrir o que é o resto do jogo. Então, a Nintendo faz muito isso, né? Ela pega uma mecânica específica e transforma essa mecânica no jogo inteiro. Por exemplo, você pegar o Super Mario Odyssey, a mecânica de jogar o chapéu. O jogo inteiro se passa em volta disso. Daí você pode jogar o chapéu como ataque, como defesa, como uma forma de pular mais longe, como uma forma de abrir porta, e tudo isso vai girando em volta dessa mecânica, que daí eles vão refinando ela e testando ela exaustivamente até chegar na beira da perfeição dessa mecânica. Os jogos online também fazem muito isso. Então, se pegar Counter-Strike, o foco do CS, o centro dele é o spray. Então, você dá uma rajada de tiro prolongada. E eles testam isso exaustivamente para depois ir descobrindo o resto conforme as pessoas vão jogando. Uma coisa que aconteceu no Clash Clash que foi relativamente engraçado quando apareciam as questões, as atividades, né, a resposta ela ficava pulsando e passando como se fosse um raio laser em volta do botão da resposta. E a primeira vez que a minha sócia foi testar o jogo, ela falou, não, tira isso, porque eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia ler, eu não conseguia nada. Aí eu fui, tirei, peguei, fiz uma outra build e mandei para uma criança. Ela falou que foi a coisa que ela mais gostou era a pulsação das respostas. Então, que você falou, né? Qual que é o objetivo, qual que é o foco, quem vai consumir isso, exatamente. É muito importante.
Conta essa história, conta a história do Class Quest, como funciona, como surgiu, tudo isso, me conta aí. Então, deixa eu me apresentar. Então, minha história com desenvolvimento de jogos, né? Eu sou... Agora eu estou mais na educação, mas de formação acadêmica e profissional, eu sempre trabalhei mais na área de jogos, então desenvolvimento fora do país principalmente, né? Mas eu comecei a desenvolver jogos de verdade fazem 17 anos, então eu tinha 8 anos quando eu criei meu primeiro jogo em Flash. Com 8 anos eu tive um AVC, né? Fiquei numa cadeira de rodas, o lado esquerdo do meu corpo inteiro paralisado. E é uma coisa que nenhuma criança imagina que, tipo, você vai... eu tava brincando de esconde-esconde e eu desmaiei e eu tive um AVC, sabe? É algo que ninguém imagina. E por conta disso, eu tava na cadeira de rodas e passei um pedaço da minha infância na cadeira de rodas e eu não conseguia, né, sair brincar. Então eu não podia jogar bola, não podia jogar basquete, brincar de esconde-esconde. E daí eu comecei a programar. Então minha mãe tinha um computador lá, um computador daquela época, né, que não existia YouTube ainda para você consumir conteúdo, não tinha muito que um computador pudesse fazer. Então eu comecei a minha mãe era artista plástica na época e totalmente diferente. E ela tinha o Flash instalado no computador dela. E eu comecei a mexer no Flash, fazer algumas animações e tal. Eu sempre tive vontade de desenhar, apesar de ser um fracasso como desenhista e como artista 3D. Eu sempre tive vontade. E daí eu comecei minha mãe começou a comprar umas revistinhas de criação de jogos que lançava a cada 2, 3 meses. Então eu ia na banquinha, comprar uma revistinha, era, sei lá, minúscula a revista, tipo, assim, pequenininha, aquelas versões de bolso, com uma letra grande, então não tinha muito conteúdo dentro. E eu comecei a aprender a programar Flash ali, né? Sempre voltado para jogos. Aí, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu fui para o ensino médio e fui fazer ensino médio técnico de desenvolvimento. Não era desenvolvimento de jogos especificamente, era tecnologia. Era tecnologia digital, se eu não me engano, o formato dele. Então, a gente tinha animação, tinha design, tinha desenvolvimento web e desenvolvimento de jogos, né, ao longo dos 3 anos de ensino médio. Só que o curso era muito ruim. Não é tanto pelo conteúdo dele, mas os professores não estavam muito a fim de ensinar. E daí eu ia para aula e eu ficava fazendo mod de CS. Então pegava algum modelo 3D e ficava criando arma, criando um monte de coisa, de mapa, basicamente criando mod para o CS, criando bot para o Ragnarok, enfim. E daí um dia um colega meu falou, cara, por que você não ensina a gente a fazer mod? Tipo, é muito mais legal do que fazer uma calculadora em Java. E a gente vai aprender basicamente o mesmo conceito, né? Lógica de programação. E daí eu comecei a dar aula lá com os meus 13, 14 anos. E quando eu me formei, quando eu saí do ensino médio, eu fui estudar design digital, porque eu queria ser artista 3D. E não rolou, eu desisti bem rápido. E fui estudar programação no Canadá, então fui para uma escola chamada Vancouver Film School, que na época não, até hoje, mas ela é uma das referências em game design e efeitos especiais, e ela estava lançando um curso de programação para jogos, que não era só para jogos, né? Era Programming for Web Games and Mobile, e daí você escolhia se ia para web, ia para mobile. Aliás, mobile era obrigatório, daí você escolhia se ia para jogos ou para web. E daí eu fui para jogos, fiquei há um tempo no Canadá, morando lá,
trabalhando com desenvolvimento de jogos. Trabalhei desde jogo independente de 4 pessoas, jogo social, até jogos com 700 pessoas na equipe, AAAs, né? E decidi voltar para o Brasil porque chegou uma hora na minha vida que eu tive que tomar uma decisão do que realmente importava para mim, né? Eu tinha saúde, eu podia ter um emprego bom, ganhando um bom salário, educação, segurança. O Canadá ia ter um bom poder de compra e tal, mas realmente o que realmente importava para mim na época era picanha e pão de queijo. Então eu tive que voltar para o Brasil. E daí eu voltei para o Brasil, fundei uma escola de robótica chamada Code Hall. Que era uma escola de robótica que ela vinha com uma pegada um pouco diferente, uma ideia um pouco diferente de como ensinar, uma metodologia diferente, que eu estava olhando a metodologia do ponto de vista de engajamento, em primeiro lugar, para daí eu olhar para a educação. Então, todas as aulas eram gamificadas, não necessariamente explicitamente, mas muitas vezes implicitamente. Então, às vezes a criança não percebia que era gamificada, mas de alguma forma ela era gamificada, né? Até ano passado eu fui dono dessa escola. A gente cresceu, teve mais de 2, 3 mil alunos. E, enfim, escolas em alguns estados aqui do Sul, aqui no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo. E as professoras não, as diretoras começaram a fazer uma reclamação que era: nossa, Matheus, as aulas que vocês dão aqui no colégio são fantásticas, a gente ama, a gente acha genial a forma como vocês criam as atividades, a forma como vocês interagem e tudo mais, só que a gente acha que é pouco, que você vem dar uma aula e depois a escola continua no modelo tradicional, né? Então acabava destoando um pouco. E daí eu... Da metodologia deles. Destoava toda a trajetória. Então, eles tinham uma aula muito massa, muito especial, muito diferente, mas daí voltava para o modelo tradicional e daí as diretoras começaram a pedir: cara, você não consegue ensinar a gente o que você faz? E daí a gente começou a dar treinamento, né? Foi aí que a gente cresceu mais, eu diria. Só que treinamento era muito difícil ser sustentável na escola, né? Fazer a reciclagem desse conteúdo e professores novos que entram e tudo mais. Acabava ficando caro para a escola e não ficava vantajoso para a gente, né? E daí que nasceu a ideia do Quest Quest. Então comecei a testar várias mecânicas de jogos dentro de sala de aula na Code Hall para criar um modelo digital de um jogo que ele fosse 100% customizável, o conteúdo dentro dele, então que pudesse ser usado em qualquer matéria, em qualquer ano, em qualquer tipo de atividade. E daí esse ano a gente encerrou as atividades da Code Hall como escola e a gente está lançando o Class Quest, que então para o professor é uma ferramenta de criação, busca e compartilhamento de atividades pedagógicas, e para o aluno é um RPG. Então é um RPG online. O aluno, para ele evoluir no RPG, ele precisa fazer as atividades propostas pelo professor. Então a gente trabalha a motivação do aluno através do RPG de várias formas diferentes, sempre seguindo os 8 pilares do game design, né? Que é significado, empoderamento, influência social, incerteza, escassez, pertencimento e realização, né? Que é o Octalysis. E a ideia do Class Quest agora é a gente conseguir levar essa metodologia para qualquer professor em qualquer lugar do mundo e manter os alunos engajados através de várias formas de engajamento, né? Através de vários momentos educacionais, na verdade, pedagógicos. Então, desde
uma atividade de casa, uma tarefa de casa, até um trabalho em grupo de pesquisa. E daí a gente está começando agora, está fazendo alguns testes. Semana que vem, dia 2 de julho, é o lançamento oficial do jogo. A gente tem 580 professores inscritos para testar o jogo, né, nessa primeira versão. E na época de quarentena acaba sendo um aliado muito grande da educação, né? Acaba sendo realmente mais uma ferramenta para tentar engajar os alunos, porque antigamente o professor podia falar, vira para frente e presta atenção. Hoje em dia, no nosso normal, o professor não consegue fazer isso, basta o aluno mutar e jogar alguma coisa. Então, a gente tem que estar competindo pela atenção do aluno e está em desvantagem, né? Por isso que eu vejo o momento de lançamento, até era para o lançamento ser um pouco para frente, a gente adiantou. Eu quase me matei de tanto programar para conseguir lançar isso durante a quarentena ainda, para tentar ajudar os professores o máximo possível e que as crianças não fiquem com um déficit muito grande na educação em 2020. Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo. Se você ainda não seguiu a gente, siga agora. Se você ainda não assinou o podcast, assine ou se inscreva. Qualquer uma das nomenclaturas. A gente está disponível em mais em 20 plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox. Então compartilhe essa informação a todo mundo que se conhece. Que a gente quer crescer cada vez mais e aumentar a comunidade de jovens em educação. Por isso que a gente vai ter que dar uma parada. A gente tem um ano de podcast, a gente vai fazer um ano em julho agora, dia 14, a gente vai fazer um ano, e eu preciso dar uma parada. Eu preciso dar uma parada para rebobinar, refletir sobre o conteúdo, melhorar o conteúdo. Eu preciso dar parada no mês de julho inteiro. Mês de julho inteiro não vai ter episódio, a gente vai ficar sem episódio nenhum no mês de julho, além desse, que vai ser lançado no dia 2 de julho. Mas depois desse, não vai ter episódio até o mês de agosto. Eu preciso dessa parada, é muito importante essas férias para poder reorganizar todo o conteúdo, organizar o conteúdo antigo também, porque alguns conteúdos ainda estão com a antiga vinheta do Explorando Gamificação. A gente também está com algum conteúdo do Explorando Gamificação que precisa ser remodelado, melhorado. Então, diversas coisas que a gente vai rever, que a gente estava já querendo fazer, mas não teve tempo de fazer isso. No mês de julho e o iníciozinho de agosto não vai ter nenhum episódio. Não fique triste, que a gente vai voltar. Como a gente voltar? A gente vai voltar com mais gás, com mais episódios, também com mais lives. A gente vai fazer algumas lives que a gente não estava fazendo tanto nesse momento de quarentena. A gente queria fazer muita live, mas não tinha tempo real. Mas a gente vai fazer mais lives. A gente vai participar, vai trazer mais youtubers pra cá, mais canais para entrevistar, para saber como é a história deles. Também mais podcast. A gente quer trazer um podcast para trazer um podcast junto com eles, episódio com eles. Também tem diversos outros podcasts que famosos na área de jogos de educação. Trazer também as loterias pra cá. A gente quer fazer tudo isso. Mas para isso precisa de tempo, precisa de calma. Por isso que a gente vai dar uma pausa. Por pouco tempo. Então se você não assistiu algum, não ouviu algum, vá lá, ouça. São 39 episódios com muito conteúdo. Então vá lá, ouça, porque eu estou muito feliz cada vez a mais aumentar esse número de ouvintes. E por hoje é só. Game over!